Olá, aula Teoria do Direito 2, seguindo o nosso plano de ensino, raciocínio jurídico e argumentação jurídica. É possível raciocinar sobre o direito? Quer através da lógica formal, quer através de uma perspectiva não formal? Sem dúvida, a lógica formal aplica-se ao direito, mas qualquer tentativa de reduzir os raciocínios com respeito ao direito aos limites dela acabará por ser considerada insuficiente. Senhores, o silogismo judicial caracteriza-se por apresentar como premissa maior a norma e como premissa menor, prestem bem atenção, o fato concreto. Além disso, a aplicação do direito envolve uma cadeia de raciocínios cujo momento final pode ser reconstruído com auxílio da estrutura do silogismo. Por isso, senhores, o silogismo judicial representa um modo extremamente simplificado de descrever a aplicação do direito. Na esfera da justiça externa, as decisões busca-se a correção das premissas. Para isso, é necessário investigar o conteúdo. Diferenciando-se logo da justificação interna que cuida apenas da inferência jurídica entre a premissa e a conclusão, em outras palavras, a tese, a bendita tese que sempre falamos em sala de aula, desenvolvida para a defesa ou acusação, necessita de um raciocínio jurídico, trazendo a fundamentação da lei para justificar a sua tese e não ao contrário. A segurança do advogado, a certeza, a forma como ele vai defender a sua tese são primordiais no processo. Iremos ver no decorrer dessa nossa aula de hoje. Primeiro precisamos entender o que é o raciocínio jurídico e a argumentação jurídica. Muito bem. O conceito de raciocínio jurídico, trazendo por um modo bem simplificado para que possamos entender, refere-se ao progresso mental que segue os princípios do direito para interpretar ou argumentar algo em função das leis. Para esse raciocínio, a pessoa deve recorrer à lógica e à dialética. O preparado advogado precisa transformar, fundamentar a tese que ele vai defender, trazendo para uma lógica jurídica, trazendo para dentro da legalidade e procurando ter êxito em suas argumentações. Para vocês terem uma ideia, na nossa lei maior, o direito constitucional, dada a existência de muitas normas constitucionais com estrutura de princípio, o problema da justificação externa da premissa normativa aplicável mostra-se como toda sua agudeza. Frequentemente é necessário o recurso à ponderação e ao procedimento da proporcionalidade. No caminho percorrido em direção à justificação externa, são vislumbrados os raciocínios jurídicos que se enquadram, de modo geral, na categoria dos raciocínios não formais, que se referiria à lógica não formal ou lógica material. Vejamos, entender a diferença entre elas. Portanto, a lógica não formal ou a lógica material se desenvolvem no campo da argumentação. A argumentação ocorre justamente onde não há espaço para a demonstração. Se pode demonstrar algo através de raciocínios formais, são formuladas provas. Vejam bem, alunos, na argumentação,
não se pode provar algo, apenas construir uma ou algumas soluções possíveis. Na argumentação jurídica, então, apresenta-se os raciocínios dialéticos, que se contrapõem aos raciocínios analíticos. Os raciocínios dialéticos, ou não formais, são engendrados para persuadir ou convencer. Sobre eles, não há coercitividade lógica, como ocorre em relação aos raciocínios analíticos, típicos do campo das demonstrações científicas. O caráter controvertido dos raciocínios jurídicos ou antimemáticos implica a existência de alternativas de solução. Pois bem, em face do problema da pluralidade de decisões, indaga-se qual seria o critério para definir a melhor solução para o caso concreto. Na perspectiva da nova retórica, os raciocínios jurídicos são julgados por sua razoabilidade, pela capacidade de obter o consentimento dos outros, semelhante à tese de racionalidade com aceitabilidade. O problema central da argumentação jurídica consiste na fundamentabilidade racional dos juízos de valor. Saber que é razoável ou não envolve valorações. Estas valorações devem ser justificadas racionalmente. Para isso, recorre-se aos procedimentos argumentativos formulados de acordo com o que prescreve uma teoria procedimental da argumentação jurídica. Raciocinar sobre questões jurídicas significa raciocinar sobre o que é devido, de acordo com as normas válidas de um ordenamento jurídico. Os raciocínios jurídicos articulam-se com os raciocínios morais. Esse ponto ele é fundamental para que a gente possa entender na hora de desenvolver teses e fazer as defesas orais tão primordiais no direito. Por isso, os raciocínios jurídicos são espécies de raciocínios práticos. Eles são fundamentados, eles estão na lei, que se caracterizam por estabelecerem parâmetros aptos a criar a ação humana. Dessa forma, compreende-se que os raciocínios jurídicos articulam-se com os raciocínios morais. O discurso jurídico é especial em relação ao discurso moral, entre outras razões, por vincular-se à lei, aos precedentes e à dogmática jurídica. O que eu acho mais interessante é notar que os elementos morais também estão presentes na conceituação do direito. Seguindo-se as teses não positivistas ou pós-positivistas, lembram-se disso nas aulas de filosofia do direito? A gente discutiu bastante esses pontos. Os raciocínios jurídicos que se estruturam em um discurso jurídico formariam uma argumentação jurídica tanto mais racional quanto fosse o grau de observância das regras do discurso. De modo bastante sucinto, as principais regras do discurso dispõem que deve haver um grau máximo de claridade linguístico-conceitual, um grau máximo de informação empírica, um grau máximo de universalidade, um grau máximo de ausência de pré-julgamento. A defesa oral ela tem que ser muito bem preparada. Ela tem que estar dominada e fundamentada. Ali você vai ter raciocínios jurídicos e, quando não encontrá-lo, utiliza raciocínios morais, trazendo para dentro dos raciocínios jurídicos as suas teses, tentando justificar o que vocês estão pretendendo defender. Vejamos as questões quando falamos das possibilidades de sustentação oral. E o que é a sustentação oral dentro do direito? A sustentação oral, caros alunos, é um complemento da defesa, ela é primordial. Nela, o advogado tem a oportunidade de sustentar as razões do seu recurso e as contrarrazões do recurso da parte adversária, no dia do julgamento perante os tribunais. Para vocês terem uma ideia, embora a sustentação oral seja mais um artifício da defesa do cliente,
algo extremamente importante, menos da maioria dos profissionais faz uso desses recursos. Estima-se, isso foi estatística, que em um universo de 100 processos judiciais, apenas 5 contam com a sustentação oral. Ainda que não se trate de um artifício obrigatório, embora nós saibamos disso, é importante se perguntar, mas por quê? Por que tantos advogados abrem mão da sustentação oral? Por que tantos advogados temem a sustentação oral? Segundo os advogados, eles mesmos, quando perguntados sobre o motivo de não utilizar essa ferramenta tão fundamental e prevista no nosso ordenamento jurídico, os motivos são diversos. Passo por, não é obrigado a fazer a sustentação oral. Sabemos disso. Ou então não fui contratado para isso. O cliente não pagou os honorários advocatícios adicionais para isso. Trata-se de um artifício inútil, uma vez que os votos dos desembargadores e ministros em geral já estão prontos. Tudo já foi escrito na defesa do processo. E por aí vai. Utilizam vários argumentos para não terem que enfrentar os desembargadores, para não terem que enfrentar os ministros, quando os processos estão a níveis de segundo grau, de segunda instância, e precisam e cabem essa possibilidade prevista no nosso ordenamento jurídico. Ainda que muitos desses argumentos tenham uma certa razão, não podemos dizer que não, o que se verifica na prática é que muitos advogados não fazem a sustentação oral pela simples dificuldade, o medo. O famoso medo de falar em público, ele começa dentro das universidades. Por isso que eu cobro dos alunos no curso de Direito que apresentem teses, apresentem trabalho, falem em público, argumentem, se preparem para essa profissão que necessita bastante dessa capacidade da oratória. É certo que o público aqui detém um certo poder, ministro, desembargadores. Porém, isso não quer dizer que o advogado não deva se desafiar em prol de melhores resultados para o seu cliente. O nosso próprio Código de Ética prevê que advogados, MP e juízes são iguais, não existe hierarquia entre eles. Então não tem necessidade para esse medo. A sustentação oral pode ser um artifício poderoso na hora de trazer mais satisfação para o cliente e, por que não, mais confiança para o advogado. Mas onde é que está prevista a sustentação oral? E quando que ela pode ser utilizada? A sustentação oral não é um artifício que pode ser utilizado em qualquer tipo de julgamento. Ela, nos termos do artigo 937 do novo Código Processual Civil, a sustentação oral só pode ser utilizada apenas para determinados recursos. São esses recursos? Recursos ordinários, recursos extraordinários, recursos especiais, apelação, os embargos de divergências, as ações rescisórias, mandado de segurança, reclamação e agravo de instrumento. Lembrando que nesse último caso, vale destacar que só é cabível a sustentação oral para o agravo de instrumento quando interposto contra decisões que envolvem tutela provisória de urgência ou tutela de evidência. Por fim, lá no parágrafo 3º do próprio artigo do 937, depois vocês podem acompanhar, o referido artigo também está prevista a possibilidade de sustentação oral quando o recurso de agravo interno for interposto contra a decisão monocrática, que vem extinguir o processo de competência originária do tribunal. No novo CPC, a sustentação oral não necessita mais da presença física do advogado. Isso pode ser até bom e cabe um pouco com medo de falar em público. A nova lei, seguindo a tendência de modernização à advocacia, já permite que a sustentação oral se dê por videoconferência ou outro modo que é a possibilidade de transmissão de sua imagem em tempo real, nas situações em que o advogado tem um domicílio fora da sede do tribunal. Mas é sempre importante a presença do advogado, traz mais segurança, traz mais convencimento na sua tese. Mas essa possibilidade está prevista no novo CPC. Ok? Muito bem, querido. Os termos do novo CPC
A sustentação oral é cabível sempre depois da descrição do caso apresentado pelo relator. Ele vai descrever o caso, né, e após essa descrição do caso, né, pode ser realizado tanto pela parte que recorre, como pela parte que é recorrida. O tempo de duração concedido ao advogado é sempre de 15 minutos. Em 2015, por meio de uma proposta apresentada pela ministra do Supremo Tribunal de Justiça, se eu não me engano, Nancy Andrighi, uma discussão interessante se formou em torno do modo de se realizar a sustentação oral. Pela proposta da ministra, a ministra sugeria alterar o regimento interno do STJ, impedindo que os advogados lessem os memoriais durante a sustentação oral. Aí eu me lembro bem daquilo que é cobrado em sala de aula. Na hora de você for apresentar algo, você vai com aquele papelzinho lá para frente e fica lendo, né? Ninguém suporta isso. E segundo a própria ministra, essa era uma maneira de incentivar o aprimoramento da oralidade do advogado. Parabéns à ministra, né? Em recurso cada vez mais exigido dos profissionais do direito, a oralidade, especialmente com a vigência do novo CPC. Embora a proposta não tenha passado por empate das opiniões dos ministros, ela coloca em questão algo importante. Percebam, especialmente no que se refere à apresentação dos argumentos e sustentação oral. Aquela coisinha de ler aquele papelzinho lá na frente, que o cara adota isso desde a época de faculdade, isso não dá segurança ao advogado. O advogado precisa do domínio da oratória, a capacidade dele defender a sua tese sem a utilização de nenhum artifício. Isso passa a segurança para quem está julgando. Correto? Bom, e a sustentação oral no processo, no Código Processual Penal? A sustentação oral nos recursos criminais, ela está prevista no regimento interno dos tribunais. No parágrafo único, se eu não me engano, no artigo 610 do Código Processual Penal. Mas a oratória no direito penal é fundamental, porque nós temos lá o tribunal do júri, né? Mas também nas possibilidades dos recursos, né, essa sustentação oral ela é possível. A ordem da sustentação oral nos tribunais ainda é questão de acessas discussões no meio jurídico, encontrando combustão no próprio artigo 610, no parágrafo único. Se vocês verem aqui, ó, que diz o parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoado às partes com a presença desta ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou partes que solicitarem e ao procurador-geral, quando requerer por igual prazo. Então, a ordem de sustentação oral nos tribunais ainda é questão de muita discussão. Nos regimentos internos dos tribunais, de maneira geral, não há precisão quanto à ordem de sustentação nos recursos criminais, especialmente quando é interposto e tão só a da defesa. Tem mesmo prevalecido o entendimento que o MP, né, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifeste por último, sempre que o recurso se circunscrever à defesa. Há quem argumente que essas condições ferem o princípio do contraditório. O contraditório é estabelecido em favor apenas do MP, que de sua vez reage a uma pretensão da defesa. O acusatório em que a persecução penal afora a ação de iniciativa privada é reservado ao MP e cabe ao réu ser chamado a responder à pretensão acusatória formulada pelo órgão estatal encarregado desse mister. Senhores, sobrevindo à sentença condenatória, a reação do réu, esta é apenas de natureza formal, uma vez que o plano material, o recurso por ele interposto, continua a atacar a imputação criminal deduzida na denúncia, acolhida sem foros de definitividade na instância originatória. Desse modo, o réu não reage à sentença, reage ao pedido de punição formulado pelo órgão acusador. Disse ainda que a imposição do MP de se manifestar oralmente antes ao réu, quando o recurso é exclusivo dele, coloca aquele na situação de adivinhar a linha discursiva a ser desenvolvida na tribuna pela defesa.
O argumento constituído é uma via de mão dupla, na verdade. O que vale para a acusação vale também para a defesa. A surpresa pode sempre apanhar tanto uma como outra. Bom, dito isso, encerramos a nossa aula com relação a raciocínios jurídicos e argumentação jurídica. Eu vou disponibilizar no AVA um exercício importante que os senhores façam, devido ao que nós estamos vivendo ultimamente com relação à quarentena. Esses exercícios serão as únicas provas que nós iremos utilizar, principalmente com relação a G1. Espero que os senhores tenham gostado. Deixem um like, compartilhem o vídeo se quiserem e inscrevam-se no canal. Um abraço e até a próxima.